yourself for recognition, kill yourself to never end. Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Van Gogh, né? Tô até vestida aqui de girassóis em homenagem a ele. Bom, gente, é um universo muito particular, de verdade, tá? Então é uma obra de arte muito intimista, mas muito identificável. O Van Gogh, durante o tempo, criou características muito próprias. E isso fez com que ele influenciasse, principalmente a partir de sentimentos, movimentos modernistas que eram extremamente livres, mas que se pautavam nos sentimentos, que é o caso especificamente do expressionismo e por conta das cores do movimento fauvista. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele e um pouquinho sobre a obra dele? Então, Vincent van Gogh. Gente, é um dos artistas com a história mais intensa da história da arte. Foi um cara que sofreu muito desde o começo, sim, então, assim, várias conturbações psicológicas, pessoais, né? Então, assim, frustrações. Então, ele foi permeado por muita circunstância ruim. A grande parte do que a gente sabe foi tirado desse livro que tá aqui. Tá? Tem dois livros aqui, tem um que é o vermelhinho, né? Depois eu dou um destaque para vocês, que é o Cartas a Theo, que são as cartas que ele trocou com o irmão, e é por isso que a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do Van Gogh por ele mesmo. E tem essa biografia, que é uma bitola, tipo um livro grossão, e eu acho curioso, porque afinal de contas, um artista que viveu pouco, né, ter tanta história para contar. E também tem ali um toyzinho dele, que é uma fofura, vou pegar aqui pra vocês verem. Ele é tão fofinho, ele, né, vem sem orelha. Na verdade vem com um encaixezinho aqui, é porque as gatinhas brincaram. Mas esse aqui é um Van Goghinho, super fofinho, com um girassolzinho aqui na lapela. Bem fofo, né? Tipo, olha aqui pra abençoar a nossa aula. Ai, meu Deus. Ele é de uma marca chamada Art Toys, né? Então, assim, aí tem ele, tem a Frida, tem vários outros. Eu adoraria, mas é muito caro, né? Enfim, vamos lá para a história dele. Eu vou tentar resumir, ser mais breve possível. Realmente a história dele é muito conturbada. Ele tentou ser tudo, não conseguiu. Ele tentou ser pastor, ele não conseguiu. Ele tentou ser vendedor de livro, ele não conseguiu. Ele tentou ser vendedor de obra de arte, não conseguiu. E ainda por cima metia o pau nas obras de arte que estavam sendo comercializadas. Até que Theo Van Gogh, irmão dele, virou para ele e fala assim: então faça você. Ele sempre apresentou talento, e o Theo sempre foi um cara que teve um olho fino para reconhecer estilos artísticos. Daí, então, Van Gogh emerge. Essa é a palavra sobre Van Gogh, gente, imersão. Ele era um cara que se dedicava absurdamente a qualquer coisa que ele se envolvia. Estava na livraria vendendo livro, ele leu vários livros com várias línguas, ele era poliglota, tá? Estava sendo pastor, ele leu a Bíblia em latim, ele leu a Bíblia pela origem alemã, então assim, era um cara extremamente dedicado. Porém, ele só vendeu uma obra, né, em todo o processo artístico dele. E é claro, assim, nunca foi um cara muito bem recebido onde ele estava, as pessoas consideravam ele um cara extremamente estranho, tá? Então, assim, tem algumas descrições dele como com distúrbios, que não convivia socialmente, enfim. Ele realmente era um cara extremamente tímido e ele tinha surtos, tá? Então, assim, ele mesmo não sabia o que acontecia com ele. Mas era um cara que tinha, né, ele era muito visionário dentro das artes e tinha uma produção artística muito ousada para a época. Tanto que em vida ele vendeu apenas uma tela, tá? Aí, narrando sobre a história dele, ele vai emergir nas artes e vai morar na França, que era um lugar mais provável, ele era holandês, que tinha mais possibilidades e contatos com artistas importantes da época. Então, Van Gogh foi, né, para uma cidadezinha pequena, ele ficou numa cidade chamada Ars, depois ele foi para uma cidade chamada Arvres, e aí lá ele começou a ter uma produção, e ele mandou uma carta para o Theo, dizendo que... Ele mandou 5.000 cartas para o Theo Van Gogh, mas aí ele mandou uma carta em especial falando que queria fazer um grupo de artes, uma casa de artes. Mandou esse convite para vários artistas, né, vigentes da época, e apenas um aceitou, que é o Paul Gauguin. Paul Gauguin a gente já viu em outro momento, e ele era um artista que topou, foi morar com Van Gogh, e eles tinham vários conflitos muito particulares, né? O Gauguin era um cara
cheio de lábia, era um cara mais esperto, ele era, né, comercializava, tinha uma arte mais bem sucedida, e o Van Gogh nas suas frustrações. Só que eles tinham, né, uma ligação muito forte. Um ponto que é importante, e isso reverbera na obra do Paz, viu? O Paul Gauguin acreditava que a obra de arte ela tinha que ser feita por imaginação. Então você tinha que criar. Já o Van Gogh acreditava que você tinha que, sim, você tinha que imaginar, mas em cima daquilo que existe. Eu observo os objetos e faço a minha interpretação deles. Tá? Então eles tinham esse conflito de ideia artística. E eles viviam discutindo por conta disso. E por conta de mulheres. E uma bela noite eles acabam, né, conversando, o Gauguin diz que vai embora. E aí o Van Gogh simplesmente surta. Aí ele vai, né, eles acabam brigando feio, discutindo, jogando coisa na cara do outro. E aí o Van Gogh vai até o banheiro, o Paul Gauguin pega as coisas dele, vai embora, nunca mais volta. O Van Gogh vai até o banheiro, pega uma navalha e arranca a própria orelha, tá? Faz uma incisão bem agressiva na própria orelha. Acho que a orelha esquerda. E aí ele pega essa orelha e vai até uma moça, que foi um dos motivos da briga dele também, entrega para ela falando assim, entregue para o Gauguin, para que ele volte para casa. Então assim, sentindo, né, uma coisa meio sem sentido, mas não busquem explicação nessa ação, nem ele sabia explicar, ele foi perguntado várias vezes por que ele tinha feito aquilo, só que não existe um motivo certo. Ele acabou indo para o manicômio, e lá nesse manicômio ele começa, né, a ter, isso já faltando um ano para a morte dele, e aí ele começa a ter novas experiências artísticas, né, assim, ele nunca foi, gente, um cara insano, isso é um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Não pensem que ele era um cara com insanidade total, ele na verdade tinha distúrbios, ele tinha alcoolismo e ele comia muito pouco, que ajudava a ter surtos, né. Bom, aqui a gente já começa com o autorretrato dele, um dos mais marcantes. Eu adoro esse autorretrato. Percebam que a obra dele é extremamente texturizada. Ele faz pinceladas bem grossas, a gente tem volume dentro da obra. Movimento, então você consegue ver que o movimento do pincel. E é realmente uma obra muito traduzível, tá? E o autorretrato é muito comum dentro da produção dele. Ele fez mais de 80. Bom, aqui tem uma série de autorretratos. Esse aqui que tá pertinho de mim, o Van Gogh. É um dos mais recentes, assim, é um dos primeiros que ele fez, e observe que tem uma técnica mais clássica. Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, professor, eu acho melhor, mas isso na verdade é mais do mesmo, tá? O que deixa a obra dele interessante e inovadora são justamente as obras mais marcadas. Essa aqui de baixo, tá? É uma que ele arrancou a própria orelha, ele estava no sanatório e ele estava sem a orelha, com uma bandagemzinha protegendo. Repara que cada vez mais a obra dele fica colorida. A cor, gente, está inserida aqui como uma busca de felicidade pela arte. Então a arte dele, apesar de influenciar movimentos que são muito tristes, que é o caso do expressionismo, ele tinha a intenção de buscar emoções boas, tá? Então é como se fosse uma arte terapia. Ali no fundo tem uma pintura de arte japonesa. Os girassóis, ele adorava girassóis, pintou várias vezes, tá? Então assim, a gente tem mais de 7 telas desse girassol no vaso, e ainda tem esses do girassol morrendo. E eu acredito, assim, ele tinha um fascínio pela cor amarela, isso é fato. E aí tem muita gente que fala, né, sobre a obsessão dele com amarelo, porque ele poderia enxergar com uma camada de amarelo devido a problemas ópticos. Eu acho que ele realmente gostava, e eu gosto muito de fazer assimilação com o sol, porque realmente o europeu tem uma ligação muito forte com o sol. E o amarelo é uma cor muito feliz, né? Curioso, passamos o Setembro Amarelo, não tem nada a ver, tá, com essa definição. O nome amarelo de setembro tem a ver com o suicídio de um garoto em um carro amarelo. Mas a cor amarela, ela realmente é muito simbólica e até muito religiosa, que faz referência a Deus. E ele era extremamente cristão, tá? Aqui outros, né, retratos. Ali eu coloquei o postman, né, o carteiro, que era muito amigo dele, porque afinal de contas ele trocou 5.000 cartas com o irmão, né, acabou ficando próximo. Aqui perto de mim, né, tem o doutor dele, o psicanalista, e ele ficava pintando enquanto ele fazia a psicanálise, né, a consulta, e o doutor ficava assim,
cara, não é possível que você tenha algum problema, porque, de fato, quando ele pintava, ele tinha uma imersão muito boa, ele falava melhor, então, assim, ele tava com uma certa distração. E aqui embaixo, um retrato que eu adoro, que é a caveira fumando. Aqui já é das primeiras fases dele, as primeiras fases dele são muito mais obscuras, são muito mais tristes. Aqui é o Theo Van Gogh, eles se pareciam muito, né? Tem várias descrições que falam sobre isso, sobre o fato deles serem parecidíssimos. Claro que o Theo era mais jovem, então ele tinha uma aparência, e além do que, o Theo era um cara que era mais bem cuidado, era um cara que não ficava tanto no sol. O Van Gogh ficava muito no sol por conta das pinturas, então ele acabou envelhecendo muito mais rápido. Aqui as famosas paisagens, depois a gente vai ver a Noite Estrelada um pouquinho maior, mas vejam a outra Noite Estrelada, né? Então ali a obra da esquerda também se chama Noite Estrelada, sobre o rio Ródano. Eu acho interessante a gente fazer uma comparação com as duas, porque a Noite Estrelada sobre o rio Ródano é uma obra mais rígida, ela foi feita por observação. Já a obra do Paz, né, que é a famosíssima Noite Estrelada, ela foi feita em partes, assim, ela foi feita por imaginação, né, mas apesar dele ter observado uma Noite Estrelada. E essa imagem aqui do ladinho é a Campo de Trigo com Corvos. Foi nesse lugar que, né, ele foi condenado à morte. A Van Gogh estava pintando e aí ele entrou nesse campo de trigo e ele saiu desse campo de trigo com um tiro na barriga, tá? Segurando a barriga ensanguentado. Foi caminhando até a cidade, as pessoas meio desesperadas, o que aconteceu, isso já consideravam ele meio maluco. O que aconteceu? Perguntaram o que você fez e ele não falava nada. O que aconteceu e ele não falava nada. Daí na cidade, era muito pequena, ele já tinha saído do sanatório, tá, por escolha, e aí a cidade muito pequenininha, não tinha um médico cirurgião, e aí ele ficou lá definhando, né, sofrendo. Conseguiram se comunicar com o Theo Van Gogh, Theo chegou até Van Gogh, e aí o Theo falou, não, a gente vai contratar um médico, você vai se resolver, vai dar tudo certo. A Van Gogh fala que não quer, né, não quer e quer morrer. Aí, né, uma frase famosa do Van Gogh, a tristeza durará para sempre. Então, assim, por isso que ele é considerado um suicida, tá, gente? Então, assim, ele acabou suicidando. Mais tarde, acharam a arma no rio, né, muito mais tarde, tanto que ela tá toda enferrujada, enfim, leiloaram tem algum tempo. Mas existe a possibilidade de ter sido 2 jovens que estavam brincando com a arma do pai, e aí acabaram acertando o Van Gogh e ele não quis em nenhum momento dizer o que tinha acontecido com ele. Né? Então foi um cara bem assim, mas ele acabou aceitando a morte. Van Gogh morreu então sem fama, tá? Ele morreu com menos de 40 anos de idade, acho que foi com 38 ou 34, não me lembro agora o número certo. E o Theo Van Gogh não descansou enquanto não transformou o irmão dele num grande artista. E aí o Theo batia nas galerias, ele chegou a expor dentro da própria casa, ele expôs no velório do Van Gogh. E aí o Van Gogh começou a ter visibilidade. Só que Theo Van Gogh faleceu poucos meses depois do irmão também, tá? Em decorrência de doença, porém ele estava muito fragilizado pela perda, né? E outra coisa, daqui a pouco eu conto, a partir da obra eu acho melhor. Sobre a relação do irmão, é muito bonita a história deles. Aqui, essa imagem. Essa obra, ela se chama Amendoeira em Flor, e ela foi dada de presente, né? Do Van Gogh deu de presente pro Theo, quando o Theo disse que ia ser papai. E aí o nome do filho de Theo Van Gogh se chamava Vincent Van Gogh. E aí o Van Gogh fez essa imagem porque ela faz reflexão ao renascimento. Então é uma história bem bonita. Né? Então, assim, ela é bem simbólica. Eu acho a obra mais bonita do Van Gogh. Eu acho ela incrível. Eu até tenho uma que uma aluna fez pra mim, minha querida. Aqui o quarto do Van Gogh, ele tem uma série de 4 quartos. Eu não consegui encontrar as outras imagens. É até difícil de procurar, né? Porque elas são meio parecidas. Ele arrumou o quarto para receber o Gauguin e fez a pintura. Teve uma vez só na vida que essas 4 obras foram expostas juntas. Tem algum tempo, mas foi em Chicago, foi no Museu de Chicago. Aqui é a cadeira do Van Gogh e a cadeira do Gauguin, que é essa que está mais próximo de mim. Reparem que a ideia do Van Gogh era retratar pelos objetos pessoais como eles eram diferentes. O Van Gogh, uma fotinho, ele odiava tirar foto, então assim,
apesar da época, né, que ele viveu, ele morreu em 1890, a câmera fotográfica já era popular e ele não estava muito afim de foto, ele não gostava. Gente, o Van Gogh, ele viveu pouco tempo, morreu em 1890. Em 1914, pouquíssimo tempo, se a gente for pensar, ele se tornou um dos artistas mais populares do mundo por conta de uma exposição que aconteceu no MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Aqui o Theo e ali os dois nesse exato momento, na cidade de Árvores, que aí eles são enterrados juntos numa homenagem, né? E por fim, a obra do Paz, A Noite Estrelada. Essa obra, o Van Gogh ficou muito seduzida pelas iluminações noturnas, algo que era muito difícil, isso principalmente quando ele estava no sanatório, final da vida, né, 1889. E aí ele ficava observando pela fresta da janela do quarto dele à noite, né? Então assim, ele começou a escrever cartas para o Theo falando sobre noites estreladas. E aí de dia ele podia pintar, né, no sanatório. E aí ele fez essa tela com a imaginação, por isso que ela é tão livre, por isso que ela é tão solta. Reparem nos movimentos do pincel, repara na cidade ao fundo, criando profundidade, uso de cores complementares, então você tem o azul em oposição aos amarelos, que são bem reviradinhos, assim. Eu tô tampando o sol, eu sou o sol agora, né? Tipo uma coisa meio Teletubbies. E aí nós temos um cipreste na frente, que é essa planta, tá? Criando a sensação de que ele tá tipo num lugar alto, observando a paisagem de uma cidade. Uso de contornos nítidos, tá? Então tem linhas de contorno preto. E essa, muito provavelmente, é a obra mais popular dele e é uma das obras mais populares do mundo. Ela tá no Museu de Arte Moderna, foi adquirida na exposição de 1914, onde o nome pós-impressionismo foi definido. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Classroom. Eu sempre respondo às quartas-feiras, que é o único dia que eu dou aula aí. Ou vocês podem me procurar no @artesvisualas, que aí eu respondo mais rapidinho. Até mais, galera!